27, por favor. Gênesis capítulo 27. E o versículo é o de número 35. O pastor aqui me deu 30 minutos, mas eu creio que até com 20 eu consigo encerrar aqui. Tá bom? É Gênesis capítulo 27. Para quem não conhece, o livro do Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Tá? Então você abriu a Bíblia, logo no começo você vai localizar o livro do Gênesis. Que quer dizer começo, princípio, início. Tá? Aí você vai localizar o capítulo 27, por favor, e o versículo 35, tá? Então, para nós ganharmos tempo aqui, eu queria perguntar, quantos acharam? Digo amém? Amém! Maravilha! Respondeu-lhe o pai de Esaú, dizendo: veio o teu irmão antes de ti e tomou a tua bênção. Amém? Amém. Obrigado. Pode se assentar, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo, irmãos, ele brada em nosso coração nessa noite, nos fazendo uma pergunta que vale a nossa reflexão. Você não precisa responder porque é uma pergunta retórica. Mas a pergunta, meus irmãos, é essa: quanto vale uma bênção? Glória a Deus. Quanto custa uma bênção? Eu quero que você entenda que a única coisa que é de graça e que vem pela graça é a salvação. Você não precisa pagar nada por ela, porque o preço já foi pago por Jesus na cruz do Calvário. Glória a Deus. Aleluia! Mas para poder conquistar, receber, galgar alguma coisa da parte de Deus, você precisa sim estar disposto a pagar um certo preço. A bênção de Deus não se compra com moedas físicas. A bênção de Deus não se compra com euro, dólar ou qualquer valor monetário humano. A bênção de Deus se compra com outro tipo de moeda. E a moeda que se compra a bênção chama-se fé. Aleluia! É pela fé que se conquista as bênçãos de Deus. É pela fé que se toma posse das maravilhas de Deus. Só que em alguns casos específicos, meus irmãos, a fé às vezes é insuficiente para tomar posse de algumas bênçãos. Para tomar posse de algumas bênçãos não basta apenas ter fé. Em alguns casos, a fé tem que ser acompanhada de sacrifícios. A fé tem que ser acompanhada de lágrimas. A fé tem que ser acompanhada de resiliência. Porque existem bênçãos de Deus que custam caro. Existem bênçãos de Deus que vão exigir de nós um alto preço. Pastor, é verdade? É verdade. É só perguntar para uma esposa que está orando há anos pela salvação do seu esposo, o quanto tem custado para ela isso. É só você perguntar para uma mãe que tem seus filhos afastados da igreja, no alcoolismo, na prostituição, ou até mesmo no homossexualismo e na bruxaria, e que estão orando até hoje pela libertação e salvação deles, o quanto que isso tem custado para eles. Tem custado o joelho, tem custado lágrimas na madrugada, tem custado ver o apontamento de muita gente para você dizendo: mas não é crente, não é pastor, não é pregador, não é missionária. Por que então que os filhos estão afastados?
Ou seja, existem bênçãos que para nós tomarmos posse dela, nós também temos que estar dispostos a pagar o preço. Principalmente naquilo que diz respeito da bênção da salvação. Porque a maior aquisição de um homem e de uma mulher de Deus, a maior conquista, a maior glória, a maior vitória que um crente pode ter na presença de Deus, não é a posse do carro, ainda que seja bom. Não é a aquisição de uma casa, ainda que seja uma maravilha. A maior aquisição de um homem e de uma mulher não é as suas posses, seus bens, seus terrenos, ou seu alto salário na empresa que se trabalha. A maior bênção que eu e você possamos conquistar da parte de Deus chama-se bênção da salvação familiar. Aleluia! A maior bênção de um crente é ver não apenas ele, mas toda a sua casa servindo a Deus. É por isso que Josué, ele disse assim: olha, Deus cumpriu tudo aquilo que ele prometeu. O que Deus falou que ia fazer, ele foi fiel e fez. Por isso não sei o que cada um vai fazer a partir de hoje da sua vida, mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Aleluia! Então a maior bênção, irmãos, para se correr atrás, a maior bênção para se orar, é a bênção da salvação no meio da parentela. Porém, eu estou dizendo para você de bênçãos que talvez ainda não vieram. Talvez eu estou pregando para a gente que esse tipo de bênção, infelizmente, ainda não chegou. Mas não há motivo para que você possa se desmotivar. Não há motivo nenhum para que você possa parar, ainda que essa bênção não alcançou por completo a tua casa. Continue na torre da vigilância. Continua na brecha, continua buscando, porque como já foi falado, e eu preciso repetir, o choro dura uma noite toda, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Só que existe algo pior, irmãos, de não ter a bênção, sabia? Sabe qual é a coisa pior de não ter a bênção? É você ter a bênção e perder. Porque o texto que nós lemos agora fala sobre isso. Não fala de um homem que não tinha a bênção, não. O texto diz que Esaú tinha a bênção. Mas o texto diz que por um descuido de Esaú, por causa de um negócio mal feito, por causa da falta da vigilância, Jacó chegou primeiro e tomou. Algumas Bíblias usam a expressão dizendo, e roubou a sua bênção. Ou seja, Esaú perdeu a bênção. Então, muito pior, irmãos, do que não ter a bênção. Porque se não tem a bênção ainda, é porque talvez ainda não chegou o tempo certo. Talvez se não tem a bênção, podemos usar como desculpa ou justificativa que ainda não chegou o tempo de Deus na nossa vida. Agora, que desculpa daremos se tivermos um dia a bênção e por um descuido, por uma queda, por um deslize, por falta de vigilância, a gente perdemos ela? Se tem uma coisa que o adversário das nossas almas ama, sabe o que é? É tomar a bênção de crente. Se tem uma coisa que o diabo luta, pleiteia e guerreia todos os dias, é para querer ver você perder a bênção. Porque se perdeu a bênção, é porque a guarda estava baixada. Se perdeu a bênção, é porque você não estava na vigilância. Se perdeu a bênção, é porque faltou oração. Se perdeu a bênção, é porque faltou jejum.
Se perdeu a bênção, é porque não houve vigilância. Se perdeu a bênção, é porque tinha uma brecha aberta. Se perdeu a bênção, é porque foi desleixado, descuidado. Ou seja, a culpa de perdermos a bênção não é do diabo, é nossa. Nós crentes temos o costume de canalizar no inimigo culpas que na verdade são nossas. Crente, ele é perito em terceirizar nos outros a culpa que é dele. Quando na verdade, irmãos, o diabo nunca foi o nosso principal adversário. Porque ele já é um adversário caído. Ele já é um inimigo vencido. Ele já é um adversário derrotado pelo poder que é no nome do Senhor Jesus. O nosso maior inimigo, sabe quem é? É aquele que quando você acorda, você enxerga ele no espelho todo dia. Quando vai escovar o dente, lavar o rosto, pentear o cabelo, aquela imagem que você vê refletida no espelho, ele é o teu verdadeiro inimigo. Nós, às vezes, somos os nossos próprios adversários. Perdemos bênçãos, não porque o inimigo é violento, não porque o inimigo veio com uma estratégia mirabolante, extraordinária, armou um grande laço, que nada, irmãos. Às vezes perdemos a bênção porque faltou em nós capricho, porque faltou em nós resiliência, porque faltou em nós aquilo que falta muito em crente, o que? Vigilância. Não adianta orar muito se você não vigia. Não adianta conhecer muito de Bíblia se você não vigia. Não adianta pregar muito se você não vigia. Não adianta cantar mais do que todo mundo na igreja se você não vigia, porque se não vigiar, vai perder a bênção. E o maior interessado em nos entregar a bênção, o maior interessado em te ver bem, o maior interessado em te ver de pé, o maior interessado em te ver de cabeça erguida, o maior interessado em te ver com posse de vitória, esse não é o pastor, não é o pregador, não é o irmão. O maior interessado em te ver abençoado é Deus. Aleluia! Deus é o maior interessado em te entregar a bênção. E se Ele quiser nesta noite entregar vitória para a crente aqui, eu quero ver quem vai impedir. Se Deus quiser hoje entrar dentro da tua casa e fazer um rebuliço para a salvação, eu quero ver quem vai impedir. Se Deus quiser hoje abrir uma grande porta, Ele vai fazer e ninguém pode me impedir. A questão é que muitas das vezes nós não estamos preparados para tais bênçãos. Quem lembra do filho pródigo? Fez tanta questão pela herança, e quando foi embora, gastou tudo no mesmo dia. Só que aqui tem um problema, irmãos. Uma coisa é você sair com a herança, outra coisa é você sair com a bênção. Ele saiu com a herança, mas não levou a bênção. Por quê? Porque não estava preparado. Então eu quero que você entenda, irmãos, que antes de Deus te dar a bênção, você me ouve? Amém. Deus quer que primeiro você seja uma bênção. Pastor, não entendi. Antes de Deus trabalhar para você, primeiro Deus vai trabalhar em você. Porque não adianta ter a bênção e não saber ser bênção para ninguém. Quando Deus chamou Abraão, você lembra? Gênesis 12? O que ele disse para Abraão? Se tu uma bênção. Então tem gente que quer a bênção, mas não quer ser bênção. O que é bênção, pastor? Bênção é tudo aquilo que vem como cuidado e zelo de Deus na nossa vida. Então tudo aquilo que te socorre,
tudo aquilo que te promove, tudo aquilo que te alegra, tudo aquilo que te abastece, tudo aquilo que te nutre, tudo aquilo que te brinda, tudo aquilo que te honra, tudo aquilo que te anima, tudo aquilo que te injeta graça, tudo aquilo que te coloca de pé, é chamado de bênção. E como é bom ter as bênçãos de Deus na nossa vida, irmãos. Mas melhor do que ter a bênção é ser uma bênção nas mãos de Deus. Como é bom alguém olhar e dizer: rapaz, aquela irmãzinha é uma bênção. Rapaz, aquele irmão ali, olha, não tem carro, não tem casa, não tem dinheiro, mas pensa numa bênção que aquele irmão é. Hoje, sabe qual é a grande dificuldade? É que tem pouco crente bênção e muito crente atribulado dentro da igreja. É verdade. Crente esquisito, crente atribulado, crente endemoniado. Irmão, o sangue de Jesus tem poder, e que isso saia do nosso meio, porque no nosso meio não há lugar para esse tipo de coisa e para esse tipo de gente. Se você não pode ser uma bênção na vida de alguém, por favor, sai da frente e deixa Deus levantar quem quer ser. Então, melhor do que a bênção é poder ser uma bênção na vida de alguém. Você tem uma mão direita assim? Levanta ela, por favor. Levanta ela bem alto, crente. Pelo amor de Deus, para de preguiça. Levante a mão. Aponta para alguém e diga: você é uma bênção na minha vida. Glória a Deus. Isso, profetiza para ele: você